nessa noite, Espírito Santo, como o Senhor tem revelado, ó Pai, uma palavra, ó Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ó meu Pai, no coração do teu filho, eu te peço, meu Senhor, usa o teu servo como atalaia, como boca de Deus nessa noite, nessa terra, usa como instrumento debaixo das tuas mãos forte, potente e poderosa, meu Senhor. Eu te peço através do teu Espírito, revela o profundo, oculto, escondido, usa o teu filho, ó meu Pai, da forma que o Senhor quer usar nesta noite, é o que nós te pedimos através do teu nome. Entra com providência nas causas impossíveis, em nome de Jesus. Recebe o servo de Deus com palmas nessa noite. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Glorificado e exaltado seja o Cordeiro de Deus. Louvado e agradecido seja o teu santo e poderoso nome. Aleluias. E eu também saúdo a Mãe Igreja com gloriosa Pai do Senhor, amém? Amém. Deus continue sendo louvado. Deus Todo-Poderoso. Deus, aleluia. Já está abrindo desde já, por gentileza. Carta das Revelações, Apocalipse, capítulo 2. É, Jesus. Louvado seja o teu nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, por gentileza. É forte, Jesus. Agradeço a Deus, como de costume, enquanto não procuram, por essa misericórdia que nos concede. Também o nosso pastor regional, pastor Wellington, pastor, irmão em Cristo e amigo. Deus continua sendo adorado. Agradeço também a nossa irmã que dirigiu o culto, né, pela reverência à palavra do Senhor, dando tempo para a palavra, né? Não porque é o Wesley que vai ministrar, mas porque a parte principal do culto é a palavra. Tem os louvores, tem saudações, orações, mas a principal é a palavra. Wesley Hugo, né, como o pastor já apresentou, também acompanhado do meu irmão em Cristo e amigo, irmão Eliezer. Agradeço a ele também pela companhia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado, amém? Glória a Deus, Jesus. Irmão contrário, amém? Amém. Aleluia. Quem puder se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Amém, Jesus. Estarei lendo e peço que a igreja em seguida venha estar lendo também, por gentileza. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Subtítulo: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso, que é qual diz o versículo 2 de Apocalipse, capítulo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos. Vamos estar repetindo esse mesmo versículo 2 de Apocalipse 2, por gentileza, no 3? 1, 2, 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho E a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao Louvado Senhor seja o teu santo e poderoso nome, Jesus. aproveitando um pouco o tempo. Aproveitando um pouco o tempo, mas não abusando, né? Rapidamente vai estar entrando em introdução. De acordo com o que vem nos relatar este Apocalipse, capítulo 2. Que a qual, desde os primeiros versículos, pelo subtítulo que a qual foi lido, aqui se refere-se a um instante, um momento em que a qual o Pai Celestial dá 7 cartas para 7 igrejas, para 7 pastores, que a qual vem nos relatar que o apóstolo João estava na ilha de Pátimo, e ali o Senhor Pai Celestial deu várias visões para ele, deu vários desígnios, deu várias instruções, e dentre esta, dentro da mensagem, nesta parte é que a qual o Senhor, dentro das visões, nesta parte dá 7 cartas, aleluia, com o próprio Jesus Cristo falando, pronunciando para 7 igrejas, para 7 pastores e para 7 igrejas. E ele diz que isto diz aquele que tem os 7 castiçais
nas suas mãos as 7 estrelas e os 7 castiçais. As 7 estrelas, as 7 igrejas, as 7 estrelas simbolizam os 7 pastores, e os 7 castiçais representam as 7 igrejas. E aqui a palavra vai dizer que cada uma das 7 igrejas estava relativa a uma exortação, a uma palavra para cada uma daquelas 7 igrejas. Essa primeira sendo a igreja de Éfeso, a Pérgamo, Esmirna, Tiatira e outros, Laodiceia, Filadélfia. Cada uma tinha uma exortação e também tinha os seus elogios. Mas a questão desta igreja de Éfeso, a palavra vai dizer nos primeiros versículos, versículo 2, onde foi lido: o Senhor Deus, desde ao princípio desta carta para essa igreja de Éfeso, quanto a outras 6 igrejas, ele fala as mesmas palavras no começo e no final. No começo ele diz: eu sei as tuas obras, e diante começa a falar as situações daquelas 7 igrejas, e no finalzinho diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra prossegue dizer que a situação desta igreja de Éfeso era o elogio, que a qual diz que esta igreja de Éfeso, sim, elas botavam à prova os apóstolos e profetas que estavam chegando agora. Mas porém no versículo 4 prossegue dizer que o próprio Jesus Cristo, pronunciando acerca daquela carta, ele diz nesse Apocalipse capítulo 2 versículo 4, ele disse: tenho porém contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Em outras palavras, o teu primeiro amor. E ele prossegue se dizer: mas se arrepende-te, porque se não se arrepender, virei contra ti. E no finalzinho ele pronuncia, continua dizendo que acerca dos nicolaítas, que a qual são adeptos do tal profeta que depois passou a ser feiticeiro, o profeta Balaão, que a qual o rei, se não for a memória, ali no seu cargo, Balaque, ele chamou Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel, e ele no caminho ele não conseguiu, ele disse: como poderei eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E mais à frente continua dizendo que Balaão não conseguiu amaldiçoar, pois ele tinha plena ciência que não conseguia amaldiçoar a igreja, ao povo de Deus, porque o próprio Deus abençoou. Ele começou a desviar os princípios do povo israelita, começou a tirar o fogo de Israel na adoração a Deus e começar a trazer a idolatria, a adoração a outro tipo de Deus. E saindo da introdução, entrando na ministração, de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo do Senhor, agora na ministração, voltando um pouquinho, o Senhor começa a dizer: eu sei as tuas obras, de igual forma que dizia para outras igrejas, de igual forma ele diz para muitas igrejas hoje: ei, eu estou vendo o que você faz. Ei, o teu pai, a tua mãe não vê o que você faz no oculto, no escondido. O teu pastor e a igreja muitas das vezes não vê o que você faz dentro da tua casa. Como o nosso obreiro Elias bem disse nesta noite, devemos dar bom exemplo mediante a nossa família. Damos bom exemplo dentro da nossa casa. Damos bom exemplo na hora que a qual está somente eu e Deus, somente você e Deus, quando ninguém está vendo. Como se Deus estivesse dizendo esta noite: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas caminhadas, eu contemplo o teu oculto e o teu escondido. Papai, mamãe, pastor, a igreja não está vendo, mas eu, Apocalipse capítulo 2,
versículo 18 e vice-versa, como costumo citar, que agora na visão do apóstolo Paulo, ele disse que avistava, contemplava um varão todo de branco, seus pés reluzente como latão reluzente, e vice-versa no versículo 18 de Apocalipse 2, e os seus olhos como chama de fogo. Repito, papai, mamãe não está vendo, o teu pastor e a igreja não está vendo, quando você peca escondido, quando você comete adultério escondido, mas aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, nada passa batido diante dos teus santos olhos, mas ele está contemplando tudo, e se não se consertar a tempo, naquele grande dia vai ser cobrado. É forte. Tenho visto atentamente, Forte. Meu Deus. que de fato tem Aleluia. posto em prova Forte demais. aos apóstolos que se dizem ser apóstolos, aos profetas que se dizem ser profetas, Verdade dele. mas porém não são mentirosos. Mas quando vai se relacionar a terceira igreja de Pérgamo, ali diz totalmente diferente, que é quando toleram. Aqui já é um elogio para a carta, para a igreja de Éfeso. Vocês não toleram ao falso profeta, ao falso mestre, ao falso apóstolo. Já ganhou um ponto. Mas porém Pérgamo perde ponto. Terceira igreja, dentre essas 7 cartas, que é quando nos relata de Apocalipse, e nos relata na 4ª igreja, Tiatira, que é quando toleram a mulher profetiza, que é quando se diz ser pastora, vamos ser bem abreviados, que é quando se diz ser pastora, mas porém tem o espírito de Jezabel. Misericórdia, Jesus. Queima Ganhou eu. um ponto. Éfeso não tolera o falso apóstolo, o falso profeta, mas porém Pérgamo tolera aqueles dois que são da parte dos nicolaítas, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Verdade. Dentre o corpo de membro em que a qual há os seus escândalos, dentre ao povo de Deus, ou que era para ser o povo de Deus, não todos em geral, pois tem remanescente na terra ainda, tem os fiéis verdadeiros, mas dentre o povo, dentre a igreja que escandalizam contra a obra do Senhor, nesta parte a palavra é para os pastores, a palavra é para os dirigentes, a palavra é para aqueles que estão de frente à obra de Deus. Aleluia. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual há tais membrencias, que a qual o irmão é presbítero, o irmão é diácono, o irmão é evangelista, o pastor dirigente sabe da situação e mesmo assim permite do irmão subir no altar e pregar a palavra do Senhor. Em que a qual a irmã é missionária, mas traz o seu marido, e mesmo assim o pastor dirigente, sabendo da situação, permite a missionária pregar no microfone e louvar ao santo nome do Senhor. Em que a qual a pessoa é homossexual, o varão vem aqui com o microfone na mão, louvar o hino e começa a falar e louvar com a voz mansa, e mesmo assim o pastor dirigente, sabendo da situação, está permitido. Em que a qual a varoa com a voz grossa de homem, vamos ser bem abreviado, querendo ser homem, mulher querendo ser homem e homem querendo ser mulher, e o pastor dirigente, sabendo da situação, permite da pessoa subir no púlpito, permite da pessoa subir no altar, permite da pessoa pegar no microfone e ter oportunidade. A palavra é para quem está de frente à obra, vai ser cobrado.
Devagarzinho estamos fazendo a obra. Tem que deixar ter oportunidade. Devagarzinho vai sendo liberto. Não, o dízimo dele é gordo. Tem 15 milhões de seguidores no Instagram. Pega ele, Jesus. Vamos fazer o Ibope. Não, vamos parar agora não. Ele está fazendo sucesso na internet. Está no pecado, mas não, calma. Vamos massagear ele. Vai ser bom para a nossa igreja, porque ele é famoso, bem conhecido. Então, o nome da igreja vai expandir através dele. Irmãos, a pessoa não pode ser apresentador de palhaçada. Tem que ser pastor com compromisso da palavra e reger bem o rebanho do Senhor. Aqui não é palco de circo, não. Aqui não é um palanque, não. Mas aqui é o altar sagrado do Senhor. Aqui é onde nós estamos. Não é circo, não é parque de exposições para fazer apresentações e palhaçada, não. Mas aqui é a obra de Deus. Aqui cantará cantará bestou. Aqui é a igreja do Senhor. É a casa de oração. A obra precisa ser de Deus. Aleluia, Jesus. É forte. Versículo 4 nesse Apocalipse, capítulo 2. Aleluia, Jesus. É glória. Ou melhor, voltando um pouquinho, como citado acerca da profetisa, quarta carta de Tiatira, que a qual vem a se dizer acerca dos falsos profetas, dos pastores que permite ser tomado posição do seu lugar. A profetisa, a pastora. Não vamos entrar tão em detalhes dessa parte pastora. Na Bíblia não tem pastora, por alto a se dizer. Mas prosseguindo, além da irmã ter um cargo de pastora, de estar de frente à obra, por um lado, entre aspas, podemos até, relevar. Por quê? Porque tem muitas pastoras, porque dessa nova geração tem muitos homens chamados para o pastorado, que a qual tem se acomodado. Porque não quer tomar posse daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aí para a obra ter sequência e por fim vem a tal da pastora. Por mais que não seja bíblico, mas muitas das vezes a irmã está tomando mais coragem do que a certos homens que era para ouvir o teu chamado. Aleluia, Jesus. É verdade. Mas prosseguindo, muitas das vezes nesta nova geração, além da irmã ser chamada, considerada, encarregada como pastora, ainda traz idolatria para si mesmo. Traz o tal do pecado que faz um ao outro pecar, chamado lascívia. É forte. Já se diz ser profetiza, já se diz ser profetiza, já se diz ser pastora, ainda vem aqui na frente com a saia curtinha, parecendo que está, perdão pela expressão, não pela palavra, a palavra de Deus, mas pela expressão. Além de estar com o cargo de ser pastora, vem aqui com o tamanco alto, vem aqui com a saia curta, com os lábios pintados, com os olhos pintados, com o rosto cheio de maquiagem, parecendo uma prostituta na casa do Senhor. É forte. Fazendo o irmão pecar, Tem que ser dito, Jesus. fazendo o irmão ir para o inferno através do seu corpo. Mas ei, o teu corpo precisa ser o templo do Espírito Santo de Deus, e devemos andar com decência e ordem, pois o Espírito Santo sente ciúme. Prossegue-se dizer
4 de Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Jesus. Ou seja, o teu primeiro amor. Aí naquele grande dia, para muitos o Senhor irá dizer: pregou muito bem, jóia, mas porém tenho contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Louvou, fez a minha obra, amém, jóia, mas tenho porém contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Não faltou nenhum culto, joia. Não faltou nenhuma consagração, joia. Não faltou nenhum culto de ensino, joia. Não faltou nenhuma escola bíblica dominical, joia. Mas porém tenho contra ti que abandonaste a tua primeira caridade, ou em outras palavras, o teu primeiro amor. Por quê? Porque você pregou a minha palavra, mas porém não houve amor no seu coração. Com o lábio você pregou, mas no coração estava dizendo: ninguém prega mais do que eu. Então você não pregou com amor. No teu lábio louvava o meu santo nome, mas no coração dizia: a minha voz é mais bonita da igreja. Então você não louvou com amor. No lábio você fazia minha obra, ganhava almas para o meu reino, mas no coração tinha ganância, tinha soberba, e você dizia: ah, só eu que faço a obra da igreja, ninguém faz mais a obra mais do que eu bato a palma mais alto do que irmão fulano de tal, ninguém bate a palma maior do que a minha. Vivemos no meio de uma nova geração que parece que a igreja virou um campo de campeonato, de competição, que é qual, ao invés de os irmãos se unirem um com o outro, estão se unindo um contra o outro. Ao invés de estender as mãos e dizer: irmão, eu estou contigo, pode contar comigo no que precisar, mas na verdade é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo pisar no outro. Se pudesse, até enforcava e matava um ao outro. Estão em guerra um com o outro, nação contra nação, irmão contra irmão, igreja contra igreja. Que revelação. Acabou a união, acabou o amor de muitos. Aí é o Senhor dizendo: ei, quer pregar minha palavra? Pregue, meu filho, mas antes pregue com amor. Quer louvar meu santo nome? Louve, mas louve com amor. Quer fazer minha obra? Faça, mas faça minha obra com amor. Porque se faltar amor no teu coração, tudo que você for fazer vai ser perda de tempo. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 4. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, me faltando amor, de nada me valeria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens, ou a metade dos meus bens, e distribuísse aos pobres, me faltando amor, de nada me valeria. Ainda que eu apresentasse o meu corpo em sacrifício vivo, como se fosse uma tocha viva pegando fogo, mas ainda me faltando amor, nada me valeria. É verdade, Jesus. Para não perder tempo, volte ao primeiro amor. Aleluia. E ele prosseguiu dizendo: arrepende-te enquanto eu ainda não vim, pois se não se arrepender, vai ser cobrado. Olha a oportunidade que nos dá, que diz nesse mesmo Apocalipse capítulo 2: arrepende-te, arrepende-te. Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao seu nome enquanto está perto. A palavra enquanto, na língua portuguesa, significa tem um período,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, ou seja, é um período. Há um limite. Ou seja, não é eternamente. Como costumo dizer, as misericórdias de Deus é eterna. As misericórdias de Deus é para sempre. As misericórdias de Deus é infinita, mas as oportunidades não. É verdade. A misericórdia é infinita, mas as oportunidades não. A oportunidade ela tem limite. Pois como costumo dizer, vamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido para nos aprimorar, para nos se consertar, para tomarmos posições, porque as oportunidades que Ele nos dá, cada uma pode correr o risco de ser a última. Uma hora ela vai acabar. Como já dizem, ele vai jogando corda. Vai jogando corda. Vai dando oportunidade para a pessoa se consertar. A pessoa não se conserta, vai jogando corda. Aí parece que quanto mais Deus vai dando oportunidade, a pessoa peca mais ainda. E Deus não fez nada, então tudo bem, vou pecar então. Mas quando ele começa a puxar, até puxando a corda, irmão, ele já puxa com misericórdia. Por quê? Porque ele não puxa a corda tudo de uma vez, mas puxa pouco a pouco. O pouco a pouco da corda puxada dele vem a consequência, não provação, mas a consequência. Puxa um pouquinho, aí o filho passa mal, leva no UPA, leva no hospital e não sabe o que está acontecendo. Verdade, Deus. Mas quando vai ver, é Deus cobrando por causa da rebeldia do pai e da mãe. Aí o pai e a mãe não se conserta, Deus puxa mais um pouquinho, a porta de emprego fecha. Ih, rapaz, deve ser Deus testando a minha fé. Deus está querendo fortalecer minha fé para glorificar o nome dele. Quando é Deus testando a fé? Quando é provação de Deus. Amém. Pode ter certeza que ele dá a aprovação, mas ele já dá a solução. Ele já está com a mesa garantida. Tem um ditado que Deus dá o cadeado fechado, mas junto já dá a chave para abrir o cadeado. Ou seja, nunca dá uma aprovação sem a solução, mas dá aprovação com a solução preparada. Isto é quando é aprovação. Mas quando é consequência de Deus, quando é Deus tratando, aí é outros 500, igual diz outro, né? Aí já é uma outra conversa. Deus provando, pode perseverar. Deus testando a fé, pode persistir, que Ele já garantiu a vitória. Mas quando é Deus tratando, não adianta abrir campanha, não adianta pedir oração um ao outro, não adianta subir e descer monte, não adianta orar pelas madrugadas, porque é Deus tratando. Então o que pode solucionar é a pessoa se santificando, é a pessoa tomando posição, é a pessoa consertando o altar que a qual está quebrado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí até ele puxa com misericórdia, porque puxa pouco, aí vem consequência. Uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Para se caso nós se arrepender, aí sim ele para de puxar a corda e para de tratar, para de dar consequência e permite somente a aprovação com a vitória garantida. Aleluia. Aí apóstolo João, Deus continua falando para ele em transmissão da carta para a igreja enviada à igreja de Éfeso, que a qual ele diz: vocês aborrecem aos nicolaítas, que a qual eu também aborreço. Porém, lá na carta de Pérgamo, a igreja de Pérgamo nos relata que a igreja de Pérgamo eles toleravam aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos nicolaítas. Historiadores dizem, estudos dizem que os nicolaítas eram adeptos ao profeta Balaão.
que a qual por um período era profeta fiel, profeta de Deus, mas depois que ele tentou amaldiçoar ao povo de Deus, que a qual Deus abençoou, não conseguiu, e ele também reconheceu isso, que não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. O historiador diz que ele deixou de ser profeta para virar feiticeiro e designar o povo de Israel à idolatria, à imoralidade sexual e muitos outros escândalos no meio do povo de Israel. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora há tais pessoas, assim como o povo de Israel, que deixou ser levado pelo feiticeiro, ex-profeta, agora feiticeiro, Balaão. Porque, como dizem, a pessoa é incentivada, mas não obrigada a fazer tal coisa. Meu amigo foi má influência, ele fumava droga e entrou na minha mente e eu fumei também. Perdão pela expressão, não pela palavra de Deus, mas pela expressão. Meu amigo bebia, aí ele falou que tem nada a ver beber, tomar uma aqui, tomar uma ali. Aí eu não resisti, bebi. Não, você bebeu porque você quis. Se prostituiu porque você quis, porque ninguém obriga alguém a fazer alguma coisa que não queira fazer. Vem as opções, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas você tem a escolha nas suas mãos. Pego, não pego, faço, não faço, você tem a sua escolha. É verdade. Vai se você quiser. Vivemos no meio de uma nova geração em que muitos estão como os nicolaítas, que até uma hora adorava a Deus, apresentava sacrifícios a Deus e depois ia adorar outro tipo de deuses, depois ia adorar a imagem, a escultura e a estátua. Sendo mais abreviado, dia de domingo está pregando a palavra no culto à noite, mas na segunda, na terça, se é pegando no fraga, saindo da porta do motel com mulher alheia. Segunda-feira está no ensaio da mocidade, mas no outro dia está na porta de boteco tomando uma. Dia de escola dominical está na casa do Senhor, mas em outro dia está fazendo coisas desagradáveis ao som dos olhos do Senhor. Quando está na igreja, está com paletó, está com a gravata tudo bonitinho para as irmãs, está convertido até os pés, mas quando chega em casa, bota uma bermudinha, anda sem camisa, a irmã anda com um shortinho apertadinho. Quando é dia de culto, na igreja é glória a Deus e aleluia, Deus seja louvado, mas quando chega em casa não tem paciência com os filhos, não tem paciência com o esposo, não tem paciência com a família e qualquer coisinha já está xingando, falando palavrão. Ou você é ou você não é, ou eu sou ou eu não sou. Como costumo dizer, crente que é crente em todo lugar que estiver. Servo de Deus que é servo de Deus, é servo de Deus em todo lugar que estiver. Mulher de Deus que é mulher de Deus, é mulher de Deus em todo lugar que estiver. Varão de Deus que é varão de Deus, é varão de Deus em todo lugar que estiver. Cidadão do céu que é cidadão do céu, é cidadão do céu em todo lugar que estiver. Seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja na pracinha, mantenha a tua verdadeira identidade de cristão. Glória a Deus. Porque senão vai ser cobrado. De Deus. Não seja como os nicolaítas, que no seu pensamento adorava dois tipos de deuses, mas como o Pai Celestial já bem disse, Mateus, que é como não tem como adorar dois senhores, ou adora um e aborrece o outro, ou vice-versa, aborrece um e adora o outro. O inimigo, ele
Ele aceita o crente Raimundo. O inimigo, ele aceita aquele que a qual adora a Deus e ao mesmo tempo adora ele. Ele aceita, o inimigo, irmãos, aceita que nós servimos a Deus e ao mesmo tempo servimos a Ele. Que agora nós fazemos a vontade de Deus e depois ao mesmo tempo fazemos a vontade dEle. Mas Deus não. Ele não aceita uma adoração subdividida. Ou você adora Deus, ou você adora o diabo, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do diabo. Pois como costumo dizer, Deus é santo e Ele não aceita algo de qualquer maneira. Ele não aceita algo de qualquer jeito. Ou adora Deus, se entrega a Ele em espírito e em verdade, por completo, por inteiro, ou nem precisa adorar, porque Ele não aceita nada de qualquer maneira. Está uma irmã de Bolívia, que a qual Deus levou ela em espírito em várias congregações, em várias igrejas. E na maioria das igrejas, dentre 100%, de uma forma bem exemplar para os irmãos entenderem, de uma porcentagem de quantidade dos irmãos, independentemente da quantidade que tiver, de 100% ela é levada em espírito. Uma missionária de Bolívia, ela olhava um para o outro, ninguém vendo ela estava em espírito, naquela visão. De 100%, vamos colocar, por exemplo, 80% ou 95% dos irmãos da igreja, quando ela olhava para a roupa de um do outro, estava com uma manchinha vermelha. Se não me engano, a cor daquela mancha. Olhava para outro irmão, dificilmente algum não tinha aquela mancha vermelha. Olhava para outro irmão, tinha uma mancha vermelha. Aí Deus tirou ela de espírito daquela igreja e foi para outra igreja. E de igual forma, a maioria dos irmãos estavam com a mancha vermelha na roupa. E no seu pensamento, o que será isso, Senhor? Será que isso aí é o sangue do Cordeiro? Estão marcados com o sangue do Cordeiro? Aleluia. Aí depois de ser levado em espírito em várias igrejas, nosso Pai Celestial especificou para ela: isso daí não é mancha vermelha não. Isso daí na área espiritual é como estão as manchas nas vestes espirituais deles. Estão me adorando, estão fazendo a minha obra, mas porém estão com a mancha do pecado. Aí depois Deus, levando ela em espírito, ficou dentro de um cômodozinho, com o espelho na frente e atrás, na esquerda, na direita, em cima até embaixo. Ela refletia ela mesma nos 6 cantos, em cima e embaixo, nos 4 cantos, ela via a si mesma. E adivinha? Em modo de se dizer, né, irmãos? Força de expressão. Ela também estava com mancha vermelha. Olhava ela mesma naquele espelho, estava com a mancha vermelha. Virava para o outro lado, tinha a mancha vermelha. Olhava refletido no espelho, tinha a mancha vermelha. Aí o Pai Celestial disse para ela: ó, se eu recolhesse o teu fôlego de vida agora, você não iria subir, você iria para o inferno, porque você também está com a mancha do pecado. Mas pela minha misericórdia eu vou te dar mais uma oportunidade. Volta para a terra e fala o que eu te mostrei. Toma uma posição, se conserta, se santifica, se lava e pregue a minha palavra da maneira que ela deva ser pregada, e diz o que você viu nesta visão. Aleluia. E de fato, quantos irmãos trazendo para o dia de hoje estão assim? No material, no carnal,
paletó azul, calça azul, ou seja, terno azul, sapato preto, mas nas vestes espirituais está com a mancha vermelha, está no pecado. Fala, Deus. Independentemente do cargo, independentemente da posição que tiver, de repente está com a mancha vermelha. E o Senhor está dizendo: se santifica, se purifica. João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Apocalipse, apóstolo, o Senhor disse para o apóstolo João, em cada da revelação de Apocalipse: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Tire esta mancha vermelha. É forte, Jesus. Aleluia. Não, que mancha vermelha, que meu pecadinho eu não levo em conta, não. Eu até que era fiel, mas depois de uma recaída, tampei com pano e ninguém sabe de nada mesmo. Ah, não, mas eu sou pastor. Eu saí da igreja, mas Deus não vai levar em consideração, não, porque eu fazia muita. Aí vem Ezequiel capítulo 38, na oração, rapidamente nessa parte, em que agora na oração, antes um pouquinho, Ezequiel 38, o Senhor enviou o profeta Isaías ao rei Ezequias. E ali, profeta Isaías diz, no versículo 2 de Isaías 38: põe-te em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Aí olha a oração do rei Ezequias: mas Senhor, lembra-te quando eu preguei a tua palavra. Lembra-te quando eu andei retamente nos teus caminhos. Lembra quando eu paguei o preço. Não que o Senhor respondeu, ao rei Ezequias, mas é como se o Senhor estivesse respondendo para muitos no dia de hoje, que se justificam, pastor Wellington, que se justificam com Deus aquilo que fez no passado e deixou de fazer agora no presente. Ô Senhor, eu saí da tua obra, mas leve em consideração que eu tenho 20 anos de pastorado. Lembra isso, Senhor? Quando eu preguei a tua palavra, ganhei muitas almas para o Senhor. Lembra isso, Senhor? Leve em consideração. Eu saí da igreja, eu saí da presença do Senhor, mas leve em consideração quando eu orei nas bocas de fundo, quando eu orei pelo mendigo na rua, levei alimento para ele. Lembra, Senhor, quando eu pregava a tua palavra. Lembra quando eu andava retamente nos teus caminhos. É como se o Senhor estivesse respondendo para muito no dia de hoje. Eu não quero saber o que você fez lá atrás. Foi muito bem, tudo bem, mas eu quero saber como você está agora. Porque você se justifica quando você pregava, mas hoje não prega mais. Você era fiel, mas hoje não é fiel mais. Você fazia as minhas obras, mas hoje não faz mais. Aleluia. Tem 20 anos de ministério, mas hoje já não se encontra na minha presença mais. Glória, até criança está sentindo o poder de Deus nessa noite, irmão. Até Deus deixa Deus operar, irmão. Glória. Aleluia. Carteirinha não é sinônimo de salvação, não. Carteirinha de pastor não é passaporte para subir para o céu, não, irmão. Tempo de ministério na igreja, 20, 30, 50 anos, não é passaporte para entrar no reino de Deus, não. Pastorado não é passaporte para entrar nas mansões celestiais, não. Mas irmão, se dizer o que é o passaporte para entrar no céu, é a tua santidade mediante com o Senhor, é o teu altar consertado, é a tua fidelidade para com as coisas de Deus, é a tua responsabilidade, o compromisso com a palavra, é a tua posição com Deus, é a tua obediência. Isto que
a tua salvação, a tua santidade. Aleluia! Queremos colocar como prioridade em nossas vidas a nossa coroa da vida, o nosso galardão, a nossa salvação. Porque, como costumo dizer, dentre bens materiais, dentre automóveis que temos, dentre casas, o varão, né? Às vezes a coroa também. Só Deus sabe o quanto eu suei para conquistar essa vitória. Só Deus sabe o quanto que eu ralei para conquistar essa moto, esse carro, esta casa, esta roupa, este liquidificador, só Deus sabe o quanto que eu paguei o preço para conquistar esta bênção. Amém? Foi caro? Foi. Dependendo que não conseguiu pagar, né, à vista, teve que pagar parcelado e graças a Deus conseguiu. E de repente você está pagando ainda pela graça de Deus. Amém. Ralamos, suamos, pagamos o preço. Mas pode juntar, irmão, todos os bens materiais dessa terra, seja em quantidade de dinheiro, em quantidade de ouro, em quantidade de prata, de bronze, de bens materiais, de riqueza que for, tesouro na terra. Pode juntar tudo nesse planeta Terra, que mesmo assim não vai valer mais do que aquilo que está preparado lá no céu para nós. Aleluia! E isso é o que está mais em jogo. A nossa vida eterna, isso vale muito mais do que esse planeta Terra, do que esse mundo todo, irmãos. E é isso que está mais em jogo no dia de hoje, a nossa salvação. E por causa de mínima coisa, por causa de pequenas coisas, arriscamos de perdê-la. Que isso venha a ser a nossa prioridade em nossas vidas, a nossa salvação. Porque aqui na terra é passageiro, uma hora vai acabar, tem limite, é limitado, mas lá no céu é eterno. E de igual forma no inferno também é para sempre, é eterno. E para onde será que estamos designando, destinando, direcionando o caminho das nossas almas? Aqui na terra é como se estivéssemos preparando o nosso caminho, a nossa viagem para o céu ou para o inferno, para a vida eterna ou para a morte eterna, para cima ou para baixo. Tudo depende de mim, tudo depende de você. Assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.